Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sonic, da TV 247, TVT, etc, etc, todas as emissoras da Rede Progressista, bom dia. Estou ao vivo falando de São Paulo, diretamente de São Paulo. Hoje é terça-feira, 8 horas da manhã, estou começando o programa mais cedo porque o calor é tanto que está difícil dormir em São Paulo. Alexandre Laranjeiras, bom dia. Salomão Cavalcante, bom dia. Imaginem que eu fui deitar às 3 da manhã, acordei agora, porque é impossível dormir com esse inverno quente. Suelimar Alves, bom dia. Você foi a terceira, Suelimar, viu? Primeiro Salomão, depois Alexandre Laranjeiras, Salomão Cavalcante, estão falando e aumenta a gasolina. Vamos ver o que vai acontecer, ainda não aumentou. Alexandre Laranjeiras também deitou às 2h30 e não dá para dormir. Agora vai, a Gleisi aceitou ir aos direitos já, vai ter Lula livre, Júlio... Como é que é? A Gleisi aceitou ir aos direitos já. Antônio Carlos Filé está Fortaleza. Robimar Dornelles, bom giorno. Bom dia, hoje temos duas entrevistas para comentar. Tem a do Michel Temer ontem ao Roda Viva e tem a do Maduro hoje na Folha, falou exclusivamente a Mônica Bergamo. Na Folha, furo internacional da Mônica Bergamo. Então, enquanto vocês vão chegando aí, vão se conectando, a Gleisi aceitou ir ao direito já com Lula livre. O que quer dizer isso? Júlio César Ribeiro. O PT vai participar do direito já? Muito bem, parabéns. Vocês viram ontem o Michel Temer? Michel Temer falou várias coisas extraordinárias. Uma delas é que perguntaram a ele, primeira coisa, o cenário é horroroso, mas o nível dos entrevistadores melhorou muito no Roda Viva. Grandes jornalistas, Ricardo Noblar, editores e tal, melhorou muito o nível. Agora tem jornalistas que conhecem a profissão, sabem o que perguntar, e etc, etc. E alguém, não me lembro quem, perguntou em quem o Temer tinha votado na eleição. E o Temer disse, votei em quem não falou mal do meu governo. Então, certamente, não votou no PT, não votou no Fernando Haddad. Também, o PT publicou um vídeo que vai participar de vídeos. Muito bem, antes tarde do que nunca. Né? Tem que unir todo mundo com palavra de ordem ou sem palavra de ordem. Palavra de ordem não solta ninguém. Assim como a palavra de ordem não tira ninguém do governo, né? Fora Temer, né? Durante 2 anos e 8 meses, a palavra de ordem, só que a palavra de ordem não tirou o Temer. O Temer saiu quando completou o mandato e foi embora. Mas o que ele disse de importante ontem é que o Gilmar Mendes foi fundamental na deposição da Dilma, foi fundamental ao proibir que Lula assumisse como ministro. O Lula disse, Temer, que se Lula tivesse assumido a chefia da Casa Civil, não é impeachment, porque Lula contornaria o problema e convenceria o PMDB a rejeitar o processo do impeachment. Agora, faltaram muitas perguntas para serem feitas ao Temer. Não perguntaram, por exemplo, uma hora o Paulo Caruso, meu ex-parceiro, né? Fui parceiro do Paulo Caruso no Bar Brasil, que era a página de humor da revista Senhor.
entre 1981 e 1985, o Caruso, certa hora, perguntou como é que o Temer se sentia caricaturado, não é? E até mostrou a caricatura do Temer de vampiro, tirando o sangue da Dilma. Aí o Temer levou na brincadeira e tal, mas eu achei que faltou alguém perguntar da onde começou a história do mordomo de filme de terror. E como é que ele se sentia nesse personagem, mordomo de filme de terror. Também faltou perguntar sobre aquele jantar com Marcelo Odebrecht no Palácio da Alvorada, no qual Temer teria pedido 10 milhões do Caixa 2 para campanhas do PMDB. Mas os entrevistadores se portaram muito bem e tal, etc, etc. Olha, o assunto Ciro Gomes, eu acho que não é um não assunto, tá certo? Ah, mas o Ciro Gomes falou isso, o que eu vou fazer? Ficar opinando sobre a opinião dos outros já é uma segunda opinião. O que você achou da opinião do Ciro Gomes sobre o Lula? Eu achei que é a opinião dele. Todos têm o direito a ter a sua opinião, precisamos voltar a nos acostumar com isso. O país ficou tão polarizado, tão histérico. A verdade é essa, o país está histérico. É uma histeria tão grande que a gente fica comentando o que o outro falou. Ah, o que você achou que o Ciro esculhambou o Lula? Eu achei que é a opinião dele. Agora, quando é a opinião de um presidente da República é diferente, porque o cara tem a caneta na mão, o cara tem o poder. Então tem que comentar. Agora fica comentando o que o Ciro comentou do Lula, o que o Ciro falou. Eu acho estéril. Acho que tem que ser entendido como opinião dele. Acabou. Né? É a opinião do Ciro Gomes. Deixa o Ciro dizer o que ele quer. Agora ficar esculhambando o Ciro por causa disso. Ah, canalha porque falou aquilo. Ninguém é canalha por causa de uma frase, meu Deus do céu. Ninguém é golpista por causa de uma frase. Isso é uma histeria que tomou conta do país. Eu me lembro uma vez no Facebook, eu fiz algum comentário e o Luiz Carlos Maciel, que agora já está morto, imediatamente colocou lá no meu comentário: você é um golpista disfarçado. Era a época do impeachment da Dilma. Puxa, eu sempre fui contrário ao impeachment, um golpe parlamentar, é claro que foi. Foi tudo armado e etc. Aí, logo em seguida, ele pediu desculpas. Ah, desculpa, pensei que você era golpista. Então, essa histeria que tomou conta do país, principalmente depois de 2013, faz mal. Faz muito mal. Qualquer um tá achado de golpista, qualquer um é canalha, qualquer um é... Não, tem que refletir um pouco sobre o que se diz. Então, a entrevista do Temer foi muito, muito inteligente, porque ele contornou todos os assuntos, nunca esteve envolvido em corrupção, a filha dele não fez aquela reforma com dinheiro do Coronel Lima, que o Coronel Lima nunca cometeu nenhuma ilegalidade, mas ele não se relaciona mais com o Coronel Lima. Não, o Coronel Lima não é mais meu amigo. Então, alguma coisa aconteceu para que o Coronel Lima deixasse de ser o amigo do Temer. E ele também chamou várias vezes o que aconteceu com a Dilma de golpe, que ele não participou disso porque ele foi para São Paulo. Usou como álibi. Mas também esqueceram de perguntar, mas o Temer, você não disse uma palavra a favor da Dilma nesse processo. Você era o vice-presidente, portanto, estava no governo com a Dilma. A Dilma começou a ser bombardeada. E você não disse nada a favor dela. Você se omitiu completamente, então participou desse movimento.
Mas o que eu achei mais fundamental foi esse fato, né? Acho que foi o Ricardo que perguntou se o Lula tivesse assumido a Casa Civil, teria havido impeachment, e Temer foi categórico: não teria havido. Não teria havido. Ou Marcelo Silva, também esse negócio que nenhum político não se aproveita, isso é uma bobagem. Desculpe, mas é estúpido generalizar dessa maneira, tá? Nenhum político, isso também faz parte da histeria que tomou conta do país. Nenhum político presta, nenhum não sei o que presta. Não dá para generalizar, meu Deus do céu. Quantos políticos tem no Brasil? Você acha que nenhum presta? É impossível, você conhece todos. Então ficar repetindo as asneiras dos outros, veio um idiota como Olavo de Carvalho: a terra é plana. Aí uma porção de idiotas: pois é, a terra é plana, vocês não viram? Puxa vida, o Olavo falou. Quer dizer, é uma histeria, uma estupidez que não faz bem a ninguém. Mas vamos lá aos jornais. A entrevista, a matéria mais importante é a entrevista com Maduro, é claro. Oposição na Venezuela é pior que Bolsonaro, diz Maduro. Em entrevista à Folha, ditador do país fala de paz, mas também de forças preparadas para a guerra. Lá dentro, o Maduro chama a Folha de estúpida porque ele chama de estúpido quem o chama de ditador. Mas a Folha insiste em chamá-lo de ditador na capa. Fazer o quê, né? Vamos ver a entrevista do Maduro, realizada pela minha amiga Mônica Bergamo. Quase fomos namorados até. Quase fomos namorados lá no passado, quando ela trabalhava na Vejinha ainda. Olha que bela foto da Marlene Bergamo, irmã da Mônica. Olha a expressão do Maduro durante a entrevista à Folha. A OEA pode reativar o TIAR, Tratado Interamericano de Ação Recíproca, que pode resultar em uma intervenção militar na Venezuela. O país está preparado para uma guerra? Pergunta a Mônica. Eu penso que haverá paz. Essa decisão foi tomada por um grupo de governos de ultradireita que está colocando seu extremismo ideológico à frente das políticas e do direito internacionais. Primeiro, a decisão não tem nenhuma aplicação. A Venezuela saiu do TIAR há muitos anos. Não somos parte desse tratado, que permitiu a invasão de vários países irmãos, como República Dominicana, Guatemala, Haiti e Panamá. É um tratado morto, e o único que resta é sepultá-lo abaixo da terra, bem sepultado, e defender o direito à paz, a não intervenção militar do povo da Venezuela. Eu estou seguro de que isso vai prevalecer por cima de tudo. E se não prevalecer, estão preparados para uma guerra? Já houve rumores de que as Forças Armadas não estariam unificadas sob sua presidência. A Força Armada Nacional Bolivariana está mais unida que nunca, mais coesa que nunca na defesa do direito à paz, à soberania, à independência e à autodeterminação da Venezuela. Todas essas ameaças do governo de Donald Trump, de Bolsonaro, de invadir a Venezuela, o que tem feito é unir ideologicamente e institucionalmente a Força Armada Nacional Bolivariana. Eu decretei recentemente um conjunto de exercícios militares e vamos nos preparando para defender nossa terra. O mundo não deve se esquecer de que a Venezuela tem uma força armada profissional, com um bom sistema de armas defensivo, poderoso.
Além disso, temos 3 milhões de homens e mulheres voluntários da Milícia Nacional. Eles participariam de uma guerra? Eles participam da defesa militar do país. Eu não quero falar de guerra, quero falar de paz. Eu sou cristão, convencido, praticante de oração e de ação. Estou convencido de que aqui vai triunfar a paz frente às ameaças e às loucuras da ultradireita, de Bolsonaro, de Trump e de toda essa gente. O tiar é uma ameaça vazia? Pergunta Mônica Bergamo. A ultradireita de Bolsonaro, de Donald Trump, gostaria de se meter militarmente na Venezuela, porque eles acreditam que é pão comido. É uma loucura. Em primeiro lugar, pretende impor, é uma loucura, em primeiro lugar, pretende impor uma mudança de regime com invasão militar. Esse é um tempo superado pela humanidade. Tem que ser um tempo de respeito ao direito internacional, à autodeterminação dos povos. Tem que ser o século da paz e não das ameaças militares de Bolsonaro, de Trump. A Rússia participaria de um esforço de defesa da Venezuela? Com a Rússia temos alianças estratégicas de cooperação militar. Temos equipamentos do mais alto nível mundial, antimísseis, mísseis, defesa aérea, terrestre. Temos um bom sistema de armas graças à Rússia. Com a China também temos bons acordos militares. Mas a defesa da Venezuela depende dos venezuelanos e das venezuelanas. Sempre tem sido assim. A Colômbia diz que vocês estão abrigando guerrilheiros das Farc e o senhor ordenou exercícios militares na fronteira, diz Mônica Bergamo. Eles vêm nos acusando há 20 anos. Jamais mostraram uma prova, nem poderão mostrar. Porque é falso. Eles somente querem prestar serviço ao governo dos Estados Unidos, buscar algum tipo de escalada militar Colômbia e Venezuela. A verdade, sabe qual é? É que a Colômbia tem 70 anos de guerra, 300 mil desaparecidos, mais de 300 mil mortos por essa guerra, e não estão conseguindo superá-la. A verdade é que a Venezuela foi a protagonista das negociações e da assinatura do acordo de paz. A verdade é que esse acordo de paz foi destroçado pelo atual presidente da Colômbia, Iván Duque, e por Álvaro Uribe, ex-presidente da Colômbia. A verdade é que há um recrudescimento da guerra na Colômbia e querem colocar a culpa em países terceiros. Eu tive que fazer uma mobilização militar porque tínhamos informações de inteligência de que essas ameaças e acusações falsas iam provocar um ataque ao território venezuelano. E por que a guerra interessa a Colômbia? Porque tem 70 anos de guerra e a guerra é um negócio para eles. Porque a oligarquia que governa Bogotá está subordinada de joelhos à estratégia militar e geopolítica do Império Estadunidense. É a ponta de lança da agressão contra a Venezuela. Eles queriam uma escalada militar na fronteira para que o exército estadunidense viesse apoiar o exército da Colômbia. Essas são as mentes loucas que planejam cenários violentos e que nós, simplesmente com o uso da força persuasiva, seguiremos evitando. Nesta semana, perguntaram ao Trump se conversaria com o senhor. E ele disse: não quero falar disso. Há alguma gestão para um diálogo direto?
Nós temos sido vítimas da agressão mais brutal que se pode fazer a um país. Congelaram 30 bilhões de dólares em nossas contas no exterior por culpa do governo Trump. Expropriaram, nos roubaram a petroleira Cídigo nos Estados Unidos. Persegue as embarcações que trazem trigo, milho, comida e remédios à Venezuela. Nos proíbem de importar. Nós reagimos denunciando. Recentemente foram coletadas 13 milhões de assinaturas de venezuelanos e venezuelanas que vamos entregar na ONU, propondo que cessem o bloqueio e a perseguição econômica contra a Venezuela. Agora, nesse marco, eu te digo, fui chanceler do comandante Hugo Chávez durante quase 7 anos. Conheço a vida diplomática e desde que sou presidente, tenho dito aos Estados Unidos que o único caminho que nós temos no século XXI é o diálogo. Seguem contatos de alto nível do governo dos Estados Unidos com o da Venezuela, como já foi admitido por ambos? Bem, disse isso porque Trump saiu um dia dizendo: claro que há contatos em distintos níveis, sempre segue os contatos. Em qualquer circunstância, a cultura do diálogo deve prevalecer. E com o Brasil? Parece que há contatos das Forças Armadas venezuelanas com as brasileiras, diz Mônica Bergamo. Bem, tem havido sempre contato com as forças militares do Brasil e creio que eles devem continuar. Com o governo, você sabe que Bolsonaro é um extremista ideológico. Recentemente, ele declarou sua admiração pelo ex-ditador chileno Augusto Pinochet, que é uma espécie de Hitler sul-americano. E em sua mente está apenas a agressão contra a Venezuela. Ele não é um político. Lamentavelmente, à frente de muitos governos da América do Sul, não há políticos com pé maiúsculo, com doutrina, que saibam respeitar a diversidade. Ele, como presidente do Brasil, com uma fronteira tão grande com a Venezuela e uma história comum, estaria obrigado, se fosse um estadista, a ter uma comunicação mínima com a Venezuela. Voltarão os dias em que haverá um governo no Brasil com quem possamos nos entender. Mônica Bergamo, ele diz que o povo venezuelano é escravo de um ditador. Ele não conhece a história da América Latina, nem da Venezuela. Em 20 anos, fizemos 25 eleições de presidente, governadores, prefeitos, parlamentares. As forças bolivarianas, chavistas, ganhamos 23 eleições. De 23 governadores na Venezuela, 19 são bolivarianos. De 335 prefeitos e prefeitas, 307 são nossos, vencedores com votos. Tudo que temos sempre foi pelo voto popular. É uma estupidez que ele se declare admirador de Pinochet e diga que a Revolução Bolivariana é uma ditadura. Mônica Bergamo. Outras personalidades falam mesmo. Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, diz que não há outra coisa que uma ditadura na Venezuela. Alberto Fernandes, candidato de Cristina Kirchner à presidência, diz que o governo comete abusos. E Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile e alta comissária da ONU, fez um informe muito duro sobre a Venezuela. Eles também são títeres de Donald Trump? Eu tive uma conversa com Bachelet em sua visita aqui e temos uma polêmica dura com ela.
Bachelet repetiu o mesmo informe do antigo alto comissário. Ela repetiu as mesmas mentiras. Sem sustentação, sem nenhuma prova. A única coisa que ela pega e coloca no informe são cópias do jornal o Globo, de jornais de São Paulo, Nova York, que dizem mentiras sobre a Venezuela. Mas não veio uma equipe dela falar com as pessoas? Conversaram também com venezuelanos que estão fora do país. Falaram, mas não escutaram. Não viram o esforço imenso que nosso povo está fazendo em meio ao assédio do bloqueio econômico, profundamente criminoso. Dizer que a Venezuela é uma ditadura é uma estupidez histórica. E quem o diga é um estúpido. Ou seja, a Folha é estúpida, porque chama o Maduro de ditador, e na capa. Mesmo Mujica, pergunta Mônica Bergamo, quem seja? Aí Mônica retruca, Alberto Fernandes diz que há abusos. Quem o diga, onde o diga, é um estúpido. A Venezuela se respeita. A Venezuela é uma democracia sólida, ameaçada, assediada. No momento em que a Venezuela sofre seu maior assédio, atacá-la desde a esquerda, a centro-esquerda, é uma covardia contra um povo nobre que tem sabido resistir e vai seguir resistindo e vencendo com votos. Essa é a nossa vantagem. E com todos os ataques, com todas as misérias e agressões, eles não têm podido conosco. Nem vão poder. Nossa força, sempre digo, é de verdade. Nós somos de verdade. Eu não estou aqui porque seja mago, bruxo. Eu estou aqui porque há um povo consciente e uma força popular que seguirá dando exemplos históricos. Bom dia, vamos fazer uma pausa na leitura da grande entrevista da Mônica Bergamo com Nicolás Maduro. Ele chama de estúpidos a todos que o chamam de ditador e a Venezuela de ditadura. A Luísio Porto, a Mônica e a Marlene são as melhores repórteres do Brasil. Isso mesmo, são algumas das melhores, há muitos bons repórteres no Brasil e elas são duas dessas grandes repórteres. Minhas duas grandes amigas, palmas para elas. O senhor disse em uma entrevista que somente eleições não são a garantia de que haja democracia em um país. E aqui se fala muito disso, que a oposição não tem condições iguais de disputa. Houve, inclusive, um boicote às eleições por parte da oposição. Não lhe parece que não há condições igualitárias, já que alguns opositores estão presos, outros exilados ou impedidos de participar das eleições? Eu sim creio que há condições desiguais. Eles, oposição, são donos de todos os meios de comunicação. São donos de 80% dos jornais, de 90% das rádios. São donos de 80% das televisões. São donos e dirigem 100% das redes sociais. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, que tem um impacto decisivo na sociedade moderna. Cancelam nossas contas, nos impedem de fazer publicidade nas redes sociais. E, além disso, eles têm o respaldo do império mais poderoso do planeta. E na Venezuela se expressam e participam livremente. Agora, eu não tenho culpa que no dia das eleições o povo vai votar
e de 23 governadores nós ganhamos 19. Pode-se chamar isso de uma ditadura? Aí a Mônica insiste. E o impedimento dos líderes da oposição? Quem? Dê-me o nome. Quem está impedido? Diz Mônica: Leopoldo Lopes, Henrique Capriles. Diz Maduro: Leopoldo Lopes é treinado para ser agente dos interesses dos Estados Unidos na Venezuela. Ele responde judicialmente pelo assassinato de 40 pessoas nas manifestações de 2014, pela tentativa de um golpe de Estado. E o processo contra ele foi feito, inclusive, por uma pessoa que foi promotora-geral da República e que hoje é uma das principais porta-vozes da ultradireita desde Bogotá, Luiz Ortega Dias, que hoje diz ter sido pressionada para abrir o processo. Há regras, há leis em um país que são cumpridas, mas isso não impede, nem impedirá que a oposição esteja como está, livremente nos meios, nas ruas, e que se apresente aos processos eleitorais e tenha vitórias e tenha derrotas. Aí diz Mônica: no Brasil, Lula está preso depois de condenado em várias instâncias judiciais. Há uma polêmica, e inclusive personalidades internacionais dizem que foi um juízo político, com o uso da justiça para neutralizar essa liderança nas eleições. Já pessoas que são contra ele dizem que não se trata de um preso político, mas de um político preso. Aí diz Maduro: são casos totalmente diferentes. Aí Mônica: não acontece aqui o mesmo que acusam de acontecer no Brasil? Maduro: é uma análise superficial. Num caso, há um homem, Leopoldo Lopes, de ultradireita, condenado com provas, testemunhos, num processo público, aberto, no qual se demonstra que ele tentou derrubar o governo. Houve 40 mortos ou mais. A justiça toma a sua decisão. No caso de Lula, é um processo arranjado, que foi manipulado contra um homem da honorabilidade, da estatura de estadista de Lula da Silva. É incomparável. É um crime moral comparar um homem como Lula da Silva e seu tamanho na história do Brasil e da América, e a perseguição brutal que ele sofreu, já demonstrada com provas, com esses opositores de extrema-direita, financiados pelos Estados Unidos da Venezuela. É um despropósito. Aí a Mônica: eu não estou comparando as pessoas, estou comparando a acusação de uso da justiça contra os adversários políticos. Aí Maduro: é incomparável, totalmente incomparável. Teríamos que dedicar uma entrevista com todos os órgãos de justiça para mostrar como o Estado venezuelano se defendeu de um golpe de Estado que deixou mais de 40 mortos, que foi público, notório, comunicacional, nacional e, além disso, internacional. Tá vendo? Essa é uma entrevista de verdade. O cara fala, o repórter retruca, o cara retruca. Isso é uma entrevista de verdade. Em 2018, diz Mônica Bergamo, houve um baixo comparecimento de eleitores nas eleições presidenciais, se comparadas com o passado recente da Venezuela. Em 2013, 80% participaram das eleições e agora 46%. Não parece que o povo está desanimado com a democracia? Eu acredito que foi uma boa eleição. Foi um processo eleitoral
submetido a uma guerra econômica, a uma campanha mundial, multimilionária, para gerar abstenção abertamente. E no nosso lado, houve uma campanha triunfalista, produto do poder de votos realmente que nós temos. Foi uma eleição legal, constitucional, transparente, reconhecida por mais de 300 observadores internacionais. Há eleições com um altíssimo nível de participação, há outras em que ele é baixo. Eu ganhei com 68% dos votos. Quando fazemos as comparações, levamos grande vantagem em relação a gente como Donald Trump, a todos os primeiros ministros da Europa, eleitos em geral por 12, 14% dos eleitores. E na Venezuela o voto não é obrigatório. Ah, mas Nicolás Maduro foi eleito por 33% dos eleitores inscritos. Ah, Nicolás Maduro é menos legítimo. Não aceitaremos essa chantagem. Nós temos legitimidade constitucional, eleitoral, com base na lei e legitimidade com voto. Aí insiste Mônica Bergamo. Eu estou comparando com a própria Venezuela, onde a participação eleitoral é historicamente maior, inclusive, que a de outros países. Todas as eleições são diferentes. Houve campanha para que os eleitores não votassem e ganhamos com 68%. A Revolução Bolivariana tem legitimidade de voto, legitimidade constitucional, legitimidade moral, profunda, verdadeira. Se não tivéssemos essa legitimidade, teria sido impossível aguentar o que temos aguentado durante os últimos 6 anos. Em 2015, vocês perderam as eleições e a oposição ganhou maioria na Assembleia Nacional, mas ela foi colocada pela Justiça em desacato. As leis que aprovam não têm validade. Depois foi criada uma Assembleia Constituinte, ou seja, a oposição, quando ganhou, não levou. Não é um sistema autoritário quando a oposição ganha, mas não leva? Eu creio que devemos buscar as explicações nos próprios erros e nos próprios atos. Nós da Venezuela temos uma oposição pior do que o Bolsonaro, a direita do Bolsonaro, que tem o objetivo de derrubar inconstitucionalmente a revolução. Em 2002, deram um golpe de Estado no comandante Chávez, depois revertido. Quando ganharam as eleições em 2015, começaram a violar a Constituição, a tomar decisões contra as leis. E o Tribunal Supremo de Justiça foi reagindo para colocar as coisas em seu lugar. O que eles quiseram, com a maioria circunstancial da Assembleia Nacional, do Parlamento, foi derrubar o governo, passando por cima das leis, das instituições. Assim, há que buscar a resposta nos erros, na política golpista de extrema-direita da oposição. A Assembleia Nacional Constituinte foi uma necessidade. Entre os meses de abril, maio, junho, julho de 2018, se lançou uma ofensiva violenta para derrubar o governo. Eu convoquei a Constituinte com base na Constituição. O poder constituinte na Venezuela está vivo e a Constituinte trouxe paz ao país. Isso é um estadista falando. Que diferença, né? Que diferença quando fala um estadista e quando fala um presidente histérico.
As negociações com a oposição vão seguir? Pergunta Mônica. E o que o senhor põe sobre a mesa? Por exemplo, existe alguma possibilidade de antecipação das eleições presidenciais? Eu sempre acreditei no diálogo. Eu já fiz mais de 600 propostas e chamados ao diálogo. Já logramos em várias oportunidades. Em abril de 2014, nos sentamos durante mais de um mês com a oposição. Em 2015 e 2016, fizemos um processo de aproximação. No começo de 2018, se fez uma negociação muito séria. Eles pediram que as eleições presidenciais fossem antecipadas. E nós aceitamos. E chegamos a um acordo. E quando ele ia ser assinado na República Dominicana, o secretário de Estado dos Estados Unidos chamou o chefe das negociações da oposição e deu a ele a ordem de não assinarem. De todas as maneiras, nós chegamos a um acordo parcial com parte da oposição e fizemos as eleições em 20 de maio de 2018. Elas deveriam ser como sempre foram, no final do ano, em outubro, novembro, dezembro. Nós adiantamos por proposta da oposição. Agora, por iniciativa do governo da Noruega, com nossa aprovação, se deram várias rodadas de negociação, de conversas. De 60 pontos que foram vistos, conseguimos chegar a um consenso em uns 32. Ainda falta. Se fossem retomadas as negociações, se poderia avançar em outros temas. Eu não me adianto sobre que coisas são possíveis ou não são possíveis. O único que sim te digo aqui sobre esse céu venezuelano, sobre essa Caracas hermosa, é que no ano de 2020, pela Constituição, cabe fazer as eleições para a nova Assembleia Nacional. E essas eleições têm que acontecer com todas as garantias, para que sejam eleições que nos permitam renovar o poder legislativo do país. E isso está seguro. Aí diz Mônica, adiantar as eleições presidenciais de nenhuma forma é uma proposta que eles da oposição têm, mas é um capricho, porque de verdade a oposição não quer eleições. Eu te digo, nós fizemos o nosso trabalho em meio a circunstâncias terríveis, em meio ao bloqueio. Fizemos o nosso trabalho permanente, social, político, governamental. Atendemos ao nosso povo. Eu te digo com muita responsabilidade, se na Venezuela hoje houvesse eleições, nós ganharíamos por uma ampla maioria. O povo está cansado da ultradireita, está cansado do bloqueio, está cansado de tanta conspiração. O povo quer paz, tranquilidade. E te digo mais, nos veremos quando você quiser no próximo ano. No próximo ano há eleições parlamentares e a nossa força revolucionária, bolivariana, chavista, vai recuperar a maioria na Assembleia Nacional com voto. Tenha segurança disso. Aí, Mônica, há alguma possibilidade de anistia para os presos políticos, aos políticos de oposição? A Comissão da Verdade, Justiça e Paz da Assembleia Constituinte já tomou algumas decisões em torno de gente que estava detida pela violência nas guarimbas, que são os protestos de 2018. Cabe à Comissão da Verdade tomar essas decisões quando for correto e justo. Uma última pergunta sobre economia.
O Banco Mundial prevê que pode haver uma queda de 25% na economia da Venezuela, o que equivaleria a 60% desde 2013. A pobreza extrema também subiu. Segundo alguns estudos, subiu de 20% para 61%. O desemprego pode chegar a 44%, segundo o FMI. Me surpreende que você cite esses dados. Na Venezuela, nós temos quase pleno emprego, apesar das circunstâncias que estamos vivendo. Temos programas especiais de incorporação ao emprego e fazemos um grande esforço por meio de um sistema chamado Carnê da Pátria para proteger a renda das famílias. Temos proteção especial para 6 milhões de famílias, para levar alimento mensalmente a elas, levar saúde, educação, a proteção por meio de bolsas e de subsídios diretos. A economia, sim, posso te dizer, está muito golpeada, perseguida, torturada. E aí a Mônica, não há erros do governo? Porque a responsabilidade sempre, Maduro corta. Por que buscar erros de um país torturado, perseguido? Quem sabe nosso único erro é não fazer mais para superar os efeitos do bloqueio. A Venezuela está torturada. Todas as nossas contas no exterior para importarmos um grão de trigo, de milho. Se eu quisesse trazer milho do Brasil, eu não poderia. A Venezuela é submetida a uma perseguição financeira, comercial, que não se permite a ela trazer alimentos, remédios. Como você pode levar um país se o Fundo Monetário e o Banco Mundial são cúmplices disso? Mentem sobre a Venezuela. Agora, nós temos um plano econômico, um programa econômico. Nesse ano, declaramos a economia em fase de resistência e estamos fazendo as bases para terminar o ano em melhores condições do que as que nos tem cabido viver. E começar 2020 e 2021 como 2 anos de recuperação do crescimento econômico, de recuperação dos equilíbrios econômicos e adaptação para poder superar os estragos da perseguição, do bloqueio e da agressão comercial e financeira, petroleira. A Venezuela vai seguir adiante e nosso povo vai ter a proteção social, a segurança social que tem tido na revolução e que nos tem permitido superar todos os tipos de obstáculos, todos os tipos de agressões. Eu diria ao povo do Brasil que a Venezuela necessita mais solidariedade, mais apoio. Querem torturar e destruir a nossa economia para ver se tomam os controles das nossas riquezas. Não têm podido, nem poderão. Obrigada, presidente, pela entrevista. Aí volta Maduro. Que mais? Que mais? Você viu tudo que é negativo sobre a Venezuela? Não há nada positivo na Venezuela? Aí diz a Mônica, a entrevista acaba, Maduro se prepara para sair, a Folha comenta com ele que ficou surpresa com as declarações sobre Pepe Mujica, ele fala de novo sobre o tema e o gravador é religado. Não, não, não. Isso é uma estupidez. Você tem um amigo que está sendo torturado. Você entra na sala de tortura e diz: amigo, por que gritas tanto? O que é isso? Estão torturando e ameaçando a Venezuela, impedindo que importe alimentos e remédios. Por favor.
Ele retira os microfones da lapela e deixa a sala. Essa é a entrevista exclusiva, um furo internacional da Mônica Bergamo. Como essa leitura tomou 50 minutos, eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar essa transmissão para não ficar muito longa e logo em seguida eu vou abrir outro programa da TV Sounic, o segundo programa da TV Sounic, daqui a pouco, não é? Daqui a alguns minutos, porque aí esse vídeo vai ser processado pelo meu celular e aí eu vou poder abrir um outro programa. Tá bom assim? Vai levar o quê? Uns 10 minutos talvez. Tá bom? Então fiquem aí. Esse foi o primeiro programa da TV Sounic de hoje. Daqui a pouco, mais uns 10 minutos, assim que essa gravação, quer dizer, eu estou ao vivo, tá certo? Mas aí o vídeo é processado, e enquanto o vídeo está sendo processado, eu não posso abrir um novo programa ao vivo. Mas em coisa de 10 a 15 minutos, eu voltarei para continuar a leitura da Folha de São Paulo e também a leitura do Globo. Muito obrigado por enquanto e até daqui a pouco.